Vamos abrir a palavra de Deus em Levítico capítulo 1. Eu vou ler do verso 3 ao verso de número 17. Capítulo 1, de 3 a 17. Levítico 1, verso 3 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços, e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para holocausto trará macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar, para o lado do norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Levítico nos traz boas novas. Levítico é um livro de boas novas, de boas notícias. Levítico, nós poderemos dizer que o Evangelho está aqui. As boas notícias de que Deus salva pecadores, de que Deus aceita pecadores. É uma boa notícia para pecadores que buscam perdão, para trabalhadores que precisam de capacitação, para mulheres vulneráveis, para os impuros que desejam a pureza, para os escravizados que anseiam por liberdade, para os marginalizados que buscam dignidade, para animais que exigem proteção, para as famílias que necessitam de fortalecimento, para as igrejas que querem fortificar-se. Todas estas questões e mais são abordadas de maneira positiva no livro das Boas Novas de Levítico.
Evidentemente, essa não é a impressão comum que os crentes têm do livro de Levítico, não é verdade? Você deve estar pensando assim: entrei na igreja errada, fui para o culto no dia que eu não deveria estar, quando eu pedi para abrir a palavra de Deus para nossa exposição no livro de Levítico. Até a cadeira caiu lá atrás com alguém, quando eu li um texto de Levítico, né? Então não é a impressão que nós temos de que Levíticos são boas novas, são boas notícias. É um amontoado de regras, de sacrifícios cruentos, que fazem arrepiar com toda certeza o mais envolvido na causa da ecologia, da proteção dos animais, né? Quando um crente desconfortavelmente se lembra de Levítico e que tem, assim, quer viver no politicamente correto, ele, graças a Deus, esse negócio de sacrifício de animais acabou, porque hoje seria um grande problema para nós, não é verdade? Talvez as lembranças que tenhamos de Levítico sejam essas. Muitos até acham que ele foi relevante apenas para a era mosaica. Infelizmente, para a maioria dos cristãos de hoje, é simplesmente um livro desconhecido e o último a ser consultado. E talvez seja lido naqueles programas de leitura da Bíblia no ano inteiro, por aqueles crentes mais, consagrados, mas passam assim, quase que dormindo, por cima desses capítulos, eu diria, sem sombra de dúvida, majestosos. É interessante que lá no Antigo Testamento, para o povo judeu, era o primeiro livro que as crianças em Israel aprendiam e decoravam. Era o livro mais importante para se introduzir uma criança judia na piedade, na leitura da lei de Deus. Imagina os nossos meninos, Caleb e outros mais que estão por aí, nossos filhos, João Miguel, João Gabriel, quem mais? Tantos outros, os pais chamando assim, imagina, Cláudio, vamos agora decorar o capítulo 1 de Levítico. A mensagem principal de Levítico está resumida no capítulo 19, verso 2, é que os filhos de Israel seriam santos. Sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Essa é, na verdade, o título da nossa série de exposições nesse livro. Santidade era um conceito amplo. É interessante, lá no Israel antigo, à luz do Antigo Testamento, que afetava, era amplo porque afetava todas as áreas da vida: a cozinha, o quarto, a sala de reuniões, o tribunal, nada menos que a sala também, obviamente, do santuário. Cobria assuntos de vida e morte, de tempos e estações do país e da cidade. Tinha a ver com se aproximar de Deus em adoração e com aquilo que o adoraria, com cuidado de administrar todas as coisas da criação de Deus, da vida de uma maneira geral. Os israelitas, em seu estilo de vida, deveriam ser distintos, completamente diferentes daqueles que viviam nas nações vizinhas. O capítulo 18 do livro de Levítico inicia exatamente assim: olha, vocês saíram do Egito, lá tinham os seus deuses, os seus costumes, vocês estão indo agora para Canaã, que nas minhas palavras eu poderia resumir que é pior ainda. Sede santos, porque eu sou santo. Sejam diferentes. Em todas as épocas, uma das marcas do povo de Deus é a diferença. Nós somos sempre a antítese. Nós temos muitas coisas nesta vida, nas coisas desta criação que são boas e nós podemos desfrutá-las, até o ponto em que estas coisas estão comprometidas com o pecado e nos levam para distante de Deus. Então nós precisamos ser contrários.
A visão de ser um povo santo exigia, sem dúvida alguma, um posicionamento muitas vezes extremo. Então Deus, em sua graça, forneceu-lhes uma orientação cuidadosa sobre como isso deveria ser alcançado. Domingo passado à noite eu comecei essa exposição mostrando a forma em que no Egito, quem sabe, eles tenham aprendido, e muitos estavam acostumados com aquelas divindades todas, os tipos de culto, e eles, sem dúvida, adoravam a Deus, talvez vislumbres do Deus verdadeiro estavam entre eles, e eles então assimilaram muito da forma de cultuar a Deus, o Deus verdadeiro, através de práticas pagãs. Mas não só no âmbito do culto, isso tinha sido disseminado e tinha pervertido o culto verdadeiro, como também a maneira correta de se aproximar a Deus, mas também o estilo de vida daquele povo estava comprometido com valores, princípios completamente diferentes daquilo que Deus queria. Por isso Deus, na sua graça e misericórdia, vem até Moisés, se revela a ele. É interessante que só neste livro, não sei se você teve a curiosidade de contar, nas suas maravilhosas leituras de Levítico, 35 vezes, pelo menos, nós lemos que o Senhor se dirige a Moisés. O Senhor disse a Moisés. Isso mostra exatamente que Deus queria de fato instruir o seu povo através de Moisés, como fez nesses primeiros 5 livros, o chamado Pentateuco. Essas instruções não foram produto da imaginação fértil de Moisés. Aqui está uma revelação de Deus, consequentemente devem ser lidos com cuidado, estudados conscientemente, interpretados e aplicados com prudência, para serem obedecidos com alegria, como nós vimos lá no tempo de Neemias e Esdras, depois que a lei de Deus, que estava tão distante deles, e eles tão distantes da lei de Deus, ouviram numa manhã inteira, de 6 da manhã ao meio-dia, eles leram a lei de Deus, e o povo foi tocado pela palavra de Deus. Por trás desta convocação está o desejo de que Deus tenha comunhão, o desejo de Deus de ter comunhão com o seu povo. Ele, na verdade, ansiava, desejava por residir no centro desta comunidade e manifestar a sua palavra, a sua lei. As palavras de abertura do livro de Levítico nos dizem que, como antes, quando estavam no Egito, o contínuo bem-estar de Israel ainda se encontrava com uma iniciativa de Deus ser um Deus gracioso, misericordioso. Ele então quebra o silêncio, dando instruções sobre como a amizade deles, essa comunhão de Deus e o povo, que era o povo de Deus, deveria ser nutrida, deveria ser vivenciada nesta relação tão íntima que Deus queria ter. O holocausto, que é este primeiro sacrifício que está registrado aí no capítulo 1, era o sacrifício, se você der uma olhada, não é muito difícil de perceber isso, é o sacrifício mais oferecido de todos, oferecido rotineiramente no início e no crepúsculo de cada dia, pela manhã e então no entardecer. Era uma oferta básica e multifuncional que transmitiu a mensagem de que Deus desejava um povo totalmente dedicado a Ele. O que provavelmente explica por que o Senhor colocou primeiro essa oferta ao dar as instruções a Moisés. É a única oferta que é colocada inteiramente no altar, segundo essas prescrições todas, e que era, além de ser toda colocada no altar, porque algumas delas você tirava uma parte para os sacerdotes, para outro para o pecador, para a pessoa que estava sendo representada, essa toda era
consagrada. E aqui que começamos a perceber a importância disso. Toda consagrada e toda queimada pelo fogo, consumida pelo fogo. Vamos caminhar aqui nesse texto e verificar alguns princípios acerca dessa consagração total a Deus representada pelo holocausto. Em primeiro lugar, note aí, então, os adoradores que Deus convida. Perceba, a oferta queimada poderia ser oferecida por qualquer pessoa, homem ou mulher. A nossa versão em português, no versículo 2, omite aqui, ele usa no verso de número 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós, embora essa expressão, algum de vós, ela remeta a qualquer pessoa, a palavra hebraica Adam, que é a palavra hebraica para homem, no sentido de humanidade, não homem do sexo masculino. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 27, quando Deus diz que formou o homem, né, ele diz que criou o homem, a sua imagem e semelhança. A palavra é Adam, criou a humanidade. Aí um pouco mais, no mesmo versículo ele diz, homem e mulher os criou. São outras duas palavras, Ish e Ishá. Ish é homem na língua hebraica para sexo masculino ou marido, e Ishá, mulher. Então a palavra usada aqui é Adam. Por isso que esse é um dos sacrifícios em que tanto homem como mulher poderiam oferecer a Deus. E é interessante porque, além disso, era uma oferta que não fazia parte daquelas ofertas obrigatórias. Ou seja, se qualquer crente naquele tempo tivesse disposição e queria consagrar-se mais a Deus, mais intensamente a Deus, ele poderia ir qualquer dia pela manhã ou no entardecer, no crepúsculo, para consagrar algo a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, colocar a sua vida diante de Deus e oferecer a Deus sacrifícios de louvores ou de ações de graça e perdão pelos pecados. Um autor, um comentarista desse texto diz que o que acontece no tabernáculo nesse momento evoca um senso de participação dramática, de modo que os verbos aqui usados, na verdade, trazer, oferecer, fazer alguma oferta, exigem que os israelitas estejam ativamente engajados em aproveitar a bênção da presença de Deus entre eles. Note bem que este sacrifício esses sacrifícios não eram feitos somente pelo sacerdote. Na verdade, os crentes que ali se aproximavam, eles faziam o sacrifício. A parte que cabia para os sacerdotes era pegar o sangue e aspergi-lo sobre o altar, jogar sobre a arca do testemunho. Mas eram eles, os próprios crentes, que esfolavam os animais, cortavam os animais, e eles participavam ativamente desse processo. Isso fazia então do pecador, do crente ali, não alguém que simplesmente observava tudo que estava sendo feito, mas muito mais alguém que participava intensamente, apresentando a sua oferenda, a sua oferta na tenda da congregação, na tenda do encontro. O elemento de envolvimento pessoal é enfatizado nessas instruções que são dadas aqui a Moisés, como por exemplo no verso 4, observe aí, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito em favor dele. Há aqui um profundo significado nesse gesto.
não é simplesmente alguém que está se identificando, ou como alguns comentaristas que não aceitam a espécie de sacrifício expiatório que está contido nesse significado, mas como uma simples declaração de que aquele animal pertence a eles. Há um significado muito mais profundo nisso, de colocar a mão sobre a cabeça daquele animal, significa que ali está diante dele uma vítima inocente no lugar de um pecador. Este ato envolve uma transferência do pecado do adorador para a vítima. A vítima fica no lugar que o adorador que deve ocupar corretamente e serve como procurador. A interpretação mais correta desse versículo é que ali nós temos um sacrifício expiatório, ou seja, um sacrifício substitutivo. Fica muito claro, por exemplo, quando olhamos mais para frente, no dia da expiação, capítulo 16, verso 21, em que se diz que o sumo sacerdote colocava a mão sobre, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, por toda a nação, colocava a mão sobre a cabeça do animal, e ele orava, confessava os pecados da nação de Israel. Segundo lugar, veja, então, também este sacrifício, são sacrifícios que Deus aceita. Veja os sacrifícios que Deus aceita. Olha, dê mais uma olhada nesse texto, de verso 3 a 9, pode ser oferendas de gado, diz o texto, pode ser de gado miúdo, outras versões usam outras expressões, do verso 10 a 13, e pode ser, curiosamente, do verso 14 ao verso 17, inclusive aves, rolinhas ou pombas, ou pombinhos, por isso se tratar de uma oferta voluntária. Deus, é interessante, se preocupa em garantir que ninguém seja impedido de oferecer a oferta queimada assim que o desejar, mesmo aqueles que não teriam qualquer condição de pagar por elas. Desde o gado, depois o gado miúdo, depois um simples pássaro, uma pombinha ou algum outro pássaro. Isso porque os mais ricos certamente poderiam dar touros e sacrificá-los, tirar das suas fazendas. Aqueles que tinham uma condição economicamente razoável poderiam pegar gados miúdos, mas até o mais pobre poderia também oferecer sacrifício. Se não tivesse condição alguma, iria e pegaria uma ave e ofereceria em holocausto. Embora na prática eram as ovelhas que eram as mais frequentemente oferecidas, mesmo assim, como oferta voluntária, as pessoas poderiam determinar o que elas levariam ao Senhor. No entanto, a mensagem inconfundível por trás disso é que Deus não deseja excluir ninguém. Assim como é um fato de que todos que pisam sobre a face da terra são pecadores, todos só podem se aproximar diante de Deus pelo meio correto estabelecido por Deus, e a porta não é fechada para ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, como diz um comentarista, não espera que os israelitas comuns deem o que não podem pagar. Sua graça é inclusiva e bem-vinda. Essa amplitude na misericórdia de Deus, ou da misericórdia de Deus, estava, parece que em tensão, no entanto, com a ordem de que se um novilho, ovelha ou cabra fosse trazido, deveria ser um macho sem defeito. Verso 3 e verso 10, o animal precisava ser aceitável para o Senhor.
e para ser assim tinha que ser escolhido dentre as melhores espécies. Mas isso também nos fala de algo muito importante. Não era qualquer sacrifício, embora todos poderiam participar, não poderia ser de qualquer jeito. Não. Ninguém poderia ser impedido por questões financeiras ou talvez outras, mas deveria ser algo do melhor, porque para o Senhor nada menos do que o melhor. Porque Deus merece exatamente o melhor. E na medida que o sacrifício era caro para o doador, mais tarde é interessante, quando Davi pecou fazendo um censo de Israel para alimentar o seu próprio orgulho, e um personagem que aparece na história, Araúna, ofereceu-lhe uma opção barata para fazer expiação. Seu coração angustiado exclamou: não sacrificarei ao Senhor meu Deus ofertas queimadas que não me custaram nada. Adoração que não custa nada, nada significa. Adoração que é barata leva a uma experiência barata, superficial e diminuída diante do Deus vivo. Isso também tem um significado profundo, porque o próprio Deus, quando olhamos na perspectiva do Novo Testamento, Ele, para resgatar, para trazer salvação a nós, Ele enviou o seu próprio Filho no seu plano eterno, na aliança da redenção feita, planejada na eternidade. Ele próprio prometeu o seu próprio Filho, e o Filho de Deus deu-se a si mesmo, aceitou isso pela vontade, porque era a vontade do Pai. Terceiro lugar, veja também aqui os rituais que Deus ordena. A tarefa do devoto era abater o animal, exceto, como a gente viu lá nos versos 14 a 17, no caso dos pássaros, que eram pequenos demais para serem manuseados por várias pessoas e, portanto, são manuseados apenas pelo sacerdote, diz o versículo 15. E depois de abater o sacrifício, o adorador então era obrigado a esfolar, cortar e lavar as partes internas e as pernas com água. A importância disso tudo é que nada poderia estar sujo porque a sujeira representava, no âmbito das purificações, representava pecado. E tudo isso deveria estar muito limpo. A tarefa dos sacerdotes era levar o sangue, aspergi-lo diante do altar por todos os lados, na tenda da congregação, na tenda do encontro, ou no caso de um pássaro, drenar o seu sangue para o lado do altar. A vida está no sangue, diz Levítico 17, verso 11. É por isso que o sacrifício de sangue deveria ser apresentado. E quando o sangue que foi derramado significava exatamente que havia ali uma vida oferecida a Deus no lugar da própria vida do adorador. Aquilo servia, segundo a Escritura Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, um meio de expiar o pecado, um meio de trazer perdão, um meio através do qual aquela vítima foi sacrificada no lugar de um pecador. Esse é um princípio que perpassa a Escritura inteira. E quarto lugar e último, veja que esse texto nos apresenta também a devoção que Deus recebe. O holocausto parece ter sido usado em uma ampla variedade de contextos e por várias razões, mas o propósito declarado nos regulamentos era de que ele faria expiação pelo adorador, diz o versículo 4. Ou seja, isto restauraria a comunhão do pecador com Deus. Este foi um problema, este é o problema que é levantado na Bíblia. Como
como nós, pecadores, podemos permanecer diante de um Deus que é santo, e podemos aprender um pouco disso quando Deus revela a sua lei. Por exemplo, os 10 mandamentos, e os outros mandamentos são, na verdade, são comentários dessas 10 palavras da aliança nos mandamentos. Nós podemos enxergar ali um pouco dessa santidade de Deus, quando olhamos para esses mandamentos e observamos o que Deus requer de nós. Sabe qual é a melhor maneira de você, de fato, se reconhecer um pecador? É quando você olha para a lei de Deus, os 10 mandamentos. Você, de fato, resumindo como Jesus fez, ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Você pode dizer isso? Você não coloca nada, ninguém, nenhuma pessoa, nenhum objeto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias por ano. Você não coloca ninguém no lugar de Deus. Ninguém aqui em sã consciência vai dizer que sim. Então você é um pecador perdido que precisa de salvação. Como Deus resolveu o problema? Ele apresentou para não destruir-nos, aqueles que pertencem a Ele, aqueles que fazem parte do seu povo. Deus fez uma aliança, e aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Isso está na tessitura da realidade. Todas as culturas deste mundo, todos os lugares, as mais primitivas, têm consciência de que se aplaca a divindade através de um sacrifício cruento. É Deus deixando os seus rastros, suas pegadas na estrutura deste mundo. Quaisquer que sejam os outros propósitos que o sacrifício possa ter cumprido, era e é impossível para qualquer um se aproximar de Deus sem estar consciente do pecado e de ter essa barreira removida antes que outros negócios possam ser conduzidos. Há diversos usos do termo e em diversos contextos na vida de muitos personagens. Esse termo holocausto é usado na Bíblia para Noé, quando oferece um holocausto ao Senhor depois que sai da arca, Davi, Salomão. Todos esses usos demonstram que o impulso do sacrifício de holocausto estava no desejo de causar prazer a Deus, oferecendo-lhe um presente de corações totalmente devotados e agradecidos. Todos estes homens que já tinham sido experimentado a graça de Deus, como experimentou Noé, como Davi, como Salomão, eles, ao expressarem em holocaustos esses sacrifícios a Deus, eles estavam se rendendo completamente ao Senhor. É óbvio que era impossível oferecer um sacrifício aceitável a Deus meramente realizando um rito externo. Esse foi o problema dos judeus em sua religiosidade. Nós vemos Jesus exatamente combatendo isso no Novo Testamento, mas muito antes dele, os profetas denunciaram o pecado do povo de Deus, que pegaram esses sacrifícios, absolutizaram e pensaram que a mera manifestação, cumprir aqueles rituais, fazer os rituais, resolveria o problema do pecado deles. Não resolveria. O salmista, no Salmo 51, é Davi,
que depois de ter cometido adultério com Batseba, ele confessa a Deus o seu pecado diante da palavra do profeta Natã, e aí ele registra o Salmo 51, é exatamente a confissão do pecado de Davi. A certa altura ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido, contrito, não o desprezarás, ó Deus. Tudo isso, toda essa prática que está aqui no capítulo 1 de Levítico, e todos os outros sacrifícios, deveria ser acompanhado exatamente com essa atitude do coração. O profeta Isaías denuncia no capítulo 1 aquelas pessoas que se aproximavam do templo. Havia muita gente, na verdade, ele diz, multidões de pessoas entrando no templo, com mãos levantadas para os céus, mas ele diz: as suas mãos estão sujas de sangue. A impureza, eu não posso suportar isso. O significado essencial desse sacrifício, o sacrifício de holocausto aqui do capítulo 1 de Levítico, é explícita e poderosamente capturado pelo próprio ritual. A característica distintiva desse sacrifício, ao contrário dos outros, que vão ser descritos mais na frente, a partir do capítulo 2, foi que o todo foi queimado no altar. Isso fala de entrega total, inteira consagração e completa dedicação a Deus. Nada disso, nada é retido, é oferecido sem reservas, não menos do que uma doação incondicional e sem reservas de si, representada pela vítima substituída. Era ou é uma resposta adequada à graça salvadora e ao amor da aliança de Deus. Aqui está a importância, a relevância do capítulo 1 de Levítico. É uma oferta de um crente já perdoado e quer mais, quer consagrar-se a Deus. A sua vida, a sua vidinha medíocre não é suficiente. Ele não tolera pecado. Ele entende que a sua vida cristã é mediana, é medíocre, e ele quer mais. Eu termino com 2 aplicações. A primeira, irmãos, é que este sacrifício aponta para o sacrifício de Cristo, obviamente. O Novo Testamento alude ao sacrifício de Cristo, o sacrifício de sua vida perfeita, bem como de sua morte voluntária, como um holocausto perfeito. Os escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, contam da rendição total de Jesus, de sua vida expressa nas orações ali do Getsemane. Cumpra-se em mim a tua vontade. Passa de mim esticar, mas se não, cumpra-se tudo. Paulo vê a morte de Jesus em seus escritos na cruz, através das lentes da oferta queimada, quando diz: Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifícios agradáveis a Deus. Pedro, da mesma forma, diz que ele é como um cordeiro sem mácula e sem defeito. Mas o significado típico do holocausto é mais plenamente desenvolvido pelo autor de Hebreus, lá no capítulo 10 de Hebreus, versos 5 a 7, citando o Salmo 40 na versão da Septuaginta, ele diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, de uma vez por todas.
Aplicando isso a Jesus Cristo, Hebreus continua, aí no verso 10, fomos santificados pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Jesus foi o consumado e perfeito sacrifício pelo pecado. Ele se ofereceu a Deus em obediência total. Aliás, o autor de Hebreus também, como Paulo, fala da obra de Cristo por nós em termos de obediência. Ele obedeceu. Os teólogos chamam isso de a obediência ativa de Cristo, ou seja, ele durante toda a sua vida obedeceu cada um dos mandamentos de Deus que eu e você desobedecemos, exatamente para nos substituir e chegar diante de Deus e dizer: eles estão isentos quanto à punição. Mas também a obediência passiva, no sentido de que ele sofreu durante toda a sua vida, os 33 anos de vida, no nosso lugar, sofreu pelos nossos pecados, pagando pela culpa que estava sobre nós. Mas também, irmãos, estes sacrifícios aqui, no capítulo 1 de Levítico, apontam para o serviço dos crentes. Ele fala da necessidade do crente de se aproximar do Senhor em nossa adoração com cuidado, em vez de presumir nosso direito de nos aproximar dele, cheio da nossa própria inventividade, nosso senso de autoimportância, de orgulho, de soberba. Esse texto do capítulo 1 fala tão alto ao nosso coração, e deve falar alto ao nosso coração, porque ele nos mostra a necessidade de uma confissão diária, de purificação do nosso pecado contínuo, assim como no Novo Testamento nós temos 1 João capítulo 1, verso 8 e 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se aqueles, meus queridos, que libertou do Egito, aqueles que Deus libertou do Egito, expressaram a sua alegria de salvação dessa forma, quanto mais nós que vivemos à luz da vinda de Cristo, quanto mais nós que olhamos para a maior salvação disponível por meio de Cristo, expressar o nosso apreço, o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso compromisso, a nossa gratidão a Ele. Acima de tudo, esse texto fala da dedicação total da vida que é exigida para todos os crentes, homens ou mulheres, ricos ou pobres, qualquer estudada, intelectual ou indouto, qualquer pessoa, porque no cristianismo é assim, todos são chamados. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não há desculpa para ninguém. Era a imagem desta oferta queimada que Paulo recorreu quando ele instou os cristãos romanos, lá no capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos orar?